Quarta-feira, 6 de dezembro de 2023, começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. Galerias da cadeia pública de Porto Alegre são desocupadas. Unidade será demolida para dar espaço a uma nova penitenciária. Programa BRDE Labs divulga startups vencedoras. Iniciativa distribuiu R$170 mil em prêmios. Fábrica de laticínios amplia a capacidade produtiva no Paraná. Investimento será de R$40 milhões. Chanceleres do Mercosul se encontram antes da cúpula. Líderes definem nesta quinta-feira acordo com a União Europeia. Caso Vini Júnior, Ministério Público de Madrid pede 4 anos de prisão para acusados. Justiça de Nova York suspende a abertura de novas lojas de cannabis. Produtores prejudicados não sabem o que fazer com a colheita da erva. E você vai ver ainda, mudanças climáticas trazem resultados devastadores. Ações de combate são urgentes, mas líderes mundiais não chegam a um acordo. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, muito obrigada pela sua companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 8h02. Autoridades visitaram hoje as galerias recém-desocupadas e as obras da cadeia pública de Porto Alegre. Iniciado em julho de 2022, o projeto conta com investimento de mais de R$115 milhões. As galerias desocupadas serão demolidas para darem espaço a uma nova penitenciária central com estrutura moderna, mais segura e que trará mais controle ao Estado. Nós não temos mais presos em viaturas no Rio Grande do Sul, especialmente desde que nós criamos o NUGESP, o Núcleo de Gestão do Sistema Prisional, e agora estamos encaminhando a solução definitiva do Presídio Central. O Presídio Central já está totalmente desocupado, vamos ter a demolição dos blocos ainda remanescentes, onde ainda tínhamos aqui apenados. Isso também é importante mencionar, se viabiliza por conta de investimentos que nós fazemos para além do Presídio Central, a construção da nova penitenciária de Charqueadas 2, com 1.650 vagas, nos permitiu ter capacidade de deslocar os detentos que estavam aqui para outros presídios, fazer reacomodação dos apenados do sistema prisional, do nosso sistema prisional, e assim liberar aqui para a demolição das alas das galerias antigas e termos até o final do primeiro semestre do ano que vem a conclusão de um novo central, um novo prédio, uma nova estrutura que vai permitir o efetivo controle do Estado. Para se chegar ao momento atual, foram anos de investimento e melhorias no sistema prisional gaúcho para que os apenados pudessem ser realocados, fazendo com que a atuação de facções criminosas dentro dos presídios tivesse redução. Essas galerias que nós circulamos aqui, é importante mencionar, as celas ficavam abertas. Os apenados circulavam pelas galerias, agrupados por grupos criminosos, por facções criminosas, o que, de certa forma, acabava permitindo com que a interação entre os apenados fizesse até aqueles que não eram faccionados se tornarem membros de facções criminosas. Por isso que acabava se tornando aquilo que se diz, uma escola do crime, uma oportunidade de interação entre grupos criminosos que gerava mais problemas na segurança pública. A partir dessa nova estrutura, o Estado passa a estar efetivamente cumprindo o seu dever de restringir a liberdade, né, de privar da liberdade sem permitir a atuação dentro dos presídios do crime e ter a melhor oportunidade de promover a ressocialização, reeducar esses presos para que possam voltar ao convívio social. Então, é um investimento que entre o Presídio Central de Porto Alegre, a cadeia pública de Porto Alegre e a penitenciária nova de Charqueadas são R$300 milhões que estão sendo investidos pelo governo do Estado, com recursos próprios para poder viabilizar essa virada de chave no sistema prisional e assim avançarmos ainda mais em termos de segurança pública com a continuidade da redução dos indicadores de criminalidade aqui no nosso Estado e para podermos apertar ainda mais o cerco contra o crime aqui no Rio Grande do Sul. Um tiroteio deixou vítimas em uma universidade dos Estados Unidos nesta quarta-feira. O caso ocorreu no campus da Universidade de Nevada, em Las Vegas. Segundo as autoridades locais, pelo menos 3 pessoas ficaram feridas. O suspeito dos disparos foi morto. A polícia
ainda não tem informações sobre o motivo do ataque. Em 2017, um atirador matou 60 pessoas e deixou 500 feridas em um festival de música em Las Vegas. O ataque foi o mais mortal da história do país. E foram reveladas nesta terça-feira as startups vencedoras do BRDE Labs 2023. A Blix Soluções Tecnológicas, empresa sediada em Porto Alegre, que atua como parceira tecnológica de outras startups, foi a grande vencedora. A iniciativa, promovida pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, em parceria com a Universidade Fevale, por meio do Fevale Tech Park, distribuiu cerca de R$170 mil em prêmios. Inovação envolve riscos, né? É arriscado inovar, essa é a verdade. Se você vai fazer algo de um jeito diferente, vai mudar um processo, se você vai sair da caixa, como diz um ditado, você vai se arriscar. E por isso a gente precisa trabalhar com o poder público, com seus instrumentos, entre eles um banco de desenvolvimento, que é um banco público, né, dos 3 estados da região sul, precisa dar o suporte necessário para diminuir esse risco e fazer com que as boas ideias de quem quer fazer algo de um jeito diferente possa se viabilizar. Na cerimônia de premiação realizada no Instituto Caldeira, o governador falou da importância de se reter talentos no estado a partir de um cenário que estimula alavancar novos negócios. Num mundo que se divide tanto, em que a diversidade existe e precisa ser reconhecida, como eu disse, mas que nós precisamos reconhecer que temos algo que nos une, como uma sociedade, como um povo, como seres humanos, como civilização, e se tem algo que precisa nos unir, é justamente a construção de um futuro melhor para todos. Vocês fazem parte disso. Sou muito feliz de governar um estado que tem no seu DNA a inovação, que tem um ecossistema de inovação reconhecido nacionalmente, que nos permite nos apresentarmos internacionalmente com relevância no mundo, por conta justamente dessa capacidade das universidades, do empreendedorismo local e também agora por um poder público que tem maior capacidade de dar suporte para cada um de vocês. Então sejam todos muito felizes, né? Persistam, os que foram os vencedores dos prêmios aqui, naturalmente, uma alavanca a mais, mas todos aqueles que não foram entre os 4 primeiros colocados, mas que ousam, que empreendem, né, que continuem trabalhando nessa direção, porque os proveitos não serão apenas de vocês, serão certamente de toda a nossa comunidade a partir do que vocês são capazes de empreender e de inovar. A Laticínios Tirol vai investir R$40 milhões para ampliar a capacidade produtiva da unidade industrial de Ipiranga, nos Campos Gerais do Paraná. O anúncio foi feito nesta quarta-feira. O investimento vai ampliar a capacidade de produção da fábrica de 600 mil para 800 mil litros de leite por dia. A unidade também será capacitada para fabricar creme de leite. Para nós é um motivo de alegria. A Tirol inaugurou uma fábrica nova no Paraná em 2021 e agora veio trazer mais uma boa notícia, que essa planta industrial vai ser ampliada, né? E isso vai, é claro, primeiro, ajudar toda a produção de matéria-prima, que são a produção leiteira do Paraná, que é muito grande, então isso é matéria-prima que vai ser necessário, então o nosso produtor rural vai ganhar. E além disso, na parte fabril também, essa ampliação, não apenas fazendo o leite, que eles já fazem aqui no estado, são 600 mil litros de leite por dia que são processados, vai ser ampliado para mais de 800 mil litros de leite, e também fazendo outros derivados, como creme de leite e tantos outros produtos que eles fazem. Então, para nós é um motivo de muita alegria poder ver mais uma empresa de grande porte, nível nacional, investindo aqui no Paraná. A planta paranaense da Tirol foi inaugurada em 2021, fruto de um investimento de mais de R$150 milhões, produzindo leite longa-vida integral, desnatado e semidesnatado. A unidade foi instalada no estado com incentivos fiscais do programa Paraná Competitivo. Os novos investimentos serão usados para capacitar e equipar 2 linhas de produção, uma para o processo do leite longa-vida UHT e a outra para a fabricação do creme de leite. Os produtos devem atender os mercados paranaense e paulista. Então a gente conseguiu fazer a fábrica em 2021,
A gente saiu de uma captação praticamente zero de leite no estado do Paraná para uma captação de mais de 300 mil litros de leite diário. Estamos industrializando 500 mil litros de leite por dia aqui no estado já. E agora a gente veio renovar nossa parceria com o estado para fazer a segunda fase da ampliação da planta. Nessa segunda fase a gente vai passar da produção dos atuais capacidade de 600 mil para 800 mil litros de leite, com inovação em alguns itens de produtos novos, como o creme de leite. Então, para nós é muito importante demonstrar o nosso empenho para com o Estado do Paraná na questão dos compromissos assumidos com o Estado, pedir o apoio do Estado para essa nova fase de investimentos e, claro, agradecer a todo o Estado do Paraná pela receptividade e pelo carinho que eles têm com a marca Tirol. Atualmente, a planta industrial gera mais de 1.000 empregos diretos e indiretos, além de envolver outros 1.000 produtores rurais da região para o fornecimento de leite para a indústria. Além do Paraná, a empresa possui outras 4 unidades em Santa Catarina, nos municípios de Treze Itilhas, Pinhalzinho, Caçador e Chapecó. Ministros das Relações Exteriores dos países do Mercosul se reuniram nesta quarta-feira no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, antes dos líderes dos países iniciarem uma reunião de cúpula na próxima quinta-feira. Os líderes dos países do Mercosul vão se reunir na próxima quinta-feira no Rio de Janeiro, em meio a fortes resistências para finalizar o acordo comercial com a União Europeia. Nesta quarta, ministros das Relações Exteriores realizaram uma reunião no Museu do Amanhã, no centro da capital fluminense, para preparar o terreno para a cúpula. O Brasil, presidente temporário do bloco, formado junto com a Argentina, Paraguai e Uruguai, esperava fechar ainda na cúpula do Rio o tratado negociado há mais de 2 décadas e que criaria a maior área livre de comércio do planeta. As duas partes intensificaram as negociações nas últimas semanas, com progressos significativos de acordo com o presidente Lula e com a chefe da Comissão Europeia, que se reuniram na última sexta-feira em Dubai. Mas nos últimos dias a França mostrou desacordo com o texto e a Argentina, em breve, sob nova direção, afirmou que não há condições para a conclusão do tratado. Nos bastidores, os dois lados se responsabilizam mutuamente pelo impasse. Lula afirmou que não vai desistir dos esforços para fechar o acordo no Rio e garantiu em Berlim, junto à chanceler alemão, que só vai abandonar o projeto quando ouvir o não de todos. O Ministério Público de Madrid pediu 4 anos de prisão para os 4 acusados de pendurarem um boneco de Vinícius Júnior em uma ponte da capital espanhola em janeiro deste ano para simular o enforcamento do jogador brasileiro. O MP informou em comunicado que os suspeitos são membros do grupo Frente Atlético, ideologicamente identificado com a extrema-direita, e cometeram crimes de ameaças e contra os direitos fundamentais. Além dos 4 anos de reclusão, a acusação pede uma indenização por danos morais causados a Vinícius Júnior. Ainda não há uma data definida para o julgamento dos 4 torcedores que foram detidos em maio por crime de ódio, categoria penal que inclui delitos racistas na Espanha. Os acusados foram soltos sob liberdade condicional e proibidos de se aproximarem de estádios de futebol em dias de jogos. A proibição também vale para o centro de treinamento do Real Madrid, perto de onde o boneco que representava o atacante brasileiro foi pendurado em 26 de janeiro, com a frase "Madrid odeia o Real". O incidente aconteceu às vésperas de um clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid, válido pela Copa do Rei. Os recorrentes ataques racistas a Vinícius Júnior geraram indignação em todo o mundo do futebol e levaram as autoridades espanholas a subirem o tom contra um problema minimizado no país. E aos 36 anos, o craque Lionel Messi foi eleito atleta do ano pela renomada revista Time, em reconhecimento ao impacto inédito da sua chegada ao futebol dos Estados Unidos. O argentino deu uma entrevista em que fala sobre a sua chegada ao Inter Miami e uma oferta sedutora para jogar na Arábia Saudita. O argentino estampa a capa da publicação, que dedicou um artigo no qual foram entrevistadas figuras como o próprio capitão da Albiceleste e o inglês David Beckham. O texto destaca que o atacante conseguiu o que antes parecia impossível: transformar os Estados Unidos numa nação futebolística.
o vencedor de 8 bolas de ouro, chocou a todos ao anunciar em junho que estava deixando o futebol europeu para continuar sua carreira no Inter Miami, franquia que tem David Beckham como um dos donos e que na época ocupava o último lugar na tabela da MLS. Messi confirmou que tentou voltar ao Barcelona, clube em que surgiu para o futebol e onde viveu seus melhores momentos, mas não foi possível. Uma oferta para jogar na Arábia Saudita, país que atua como embaixador do turismo, chegou a ser considerada, mas o craque acabou optando pelo futebol dos Estados Unidos. A matéria chamou atenção para fatores fora de campo, que passaram por mudanças desde sua chegada ao campeonato local, como aumento de público, os preços dos ingressos, venda de artigos e audiência. O time levantou pontos para tentar entender por que os americanos ainda não abraçaram completamente o futebol, listando a pontuação baixa nos jogos, o fato de não ser tão violento quanto o futebol americano ou divertido como o basquete e ter o status de produto importado do exterior. Mas a chegada de Messi ao país foi vista como um acelerador no processo. Às vésperas de sediar a Copa América em 2024, o Mundial de Clubes da FIFA em 2025 e a Copa do Mundo em 2026, junto ao México e Canadá. E você vai ver a seguir. Justiça de Nova York suspende a abertura de novas lojas de cannabis. Produtores não sabem o que fazer com a colheita da erva. Mudanças climáticas trazem resultados devastadores. Ações de combate são urgentes, mas líderes mundiais não chegam a um acordo. É depois do intervalo, voltamos já. Durante os períodos de chuva, a Celesc mobilizou mais de 300 equipes em todo o estado para restabelecer o fornecimento e garantir a segurança da rede. Agora, em apoio às famílias atingidas, a Celesc vai parcelar as faturas atrasadas para os consumidores que solicitarem esse benefício e não vai realizar cortes de fornecimento nas unidades afetadas. Neste momento de reconstrução, Santa Catarina tem a nossa energia. Celesc, Governo de Santa Catarina. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Olá, estamos de volta, agora 8h18. Quando Nova York legalizou o cultivo da cannabis em 2022, empresários investiram na produção da erva. Mas em agosto, a Justiça suspendeu a abertura de novas lojas devido à denúncia de militares aposentados americanos que se sentiram prejudicados por estarem de fora do negócio. Agora, produtores não sabem o que fazer com a colheita. Mais da metade dos estados americanos já legalizaram o uso recreativo e medicinal da cannabis. Em 2022, as autoridades nova-iorquinas deram sinal verde para o cultivo legal da planta. Muitos produtores mergulharam no setor, mas agora não sabem o que fazer com a colheita. O empresário Marcos Ribeiro investiu centenas de milhares de dólares em uma fazenda de cannabis, mas o mercado formal, cujos cálculos previam movimentar bilhões de dólares, sofre com sérios problemas. At that point I thought I'd won the lottery. Better than the lottery. Naquele momento, pensei que tinha ganhado na loteria. Melhor do que na loteria, porque posso continuar ganhando todos os anos. Mas essa não era a verdade, sabe? Eu fui atrás disso com empenho, né? Gastei muito dinheiro, gastei muito tempo e disse, tudo bem, vamos apostar tudo como se estivéssemos jogando pôquer. E então, cultivei todo esse cannabis sem lojas para vendê-lo. É de partir o coração. Kind of heartbreaking, yeah. Para a abertura de comércios destinados exclusivamente à venda, as autoridades deram prioridade às pessoas que foram condenadas no passado por algum crime relacionado à maconha, com o objetivo de reparar o impacto da repressão. Mas, em agosto, a Justiça suspendeu a abertura de novas lojas devido à denúncia de militares aposentados americanos que se sentiram prejudicados por estarem de fora do negócio. Of course you have to be hopeful.
É preciso ter esperança. É um desafio. E já estamos vendo muitas pessoas desistindo, quer estejam vendendo ou simplesmente parando. É um momento difícil para muitas fazendas familiares. Na semana passada, o estado de governo democrata finalmente chegou a um acordo com os demandantes. O escritório de gestão de cannabis afirmou que tem intenção de conceder licenças a pelo menos 1.000 negócios nas próximas semanas e meses para aliviar os produtores. Enquanto isso, o ar de Nova York já foi invadido pelo cheiro da erva, vendida de forma mais ou menos clandestina em um crescente número de comércios sem licença. E os atores de Hollywood aprovaram por ampla margem o novo acordo com os estúdios para encerrar a greve que paralisou por meses as produções de cinema e televisão. O Sindicato dos Atores anunciou que 78% dos membros votaram a favor da aprovação do contrato plurianual e 22% votaram contra. O acordo inclui mais de $1 bilhão em novas remunerações e benefícios. Também inclui proteção para os atores contra o uso de inteligência artificial por parte dos estúdios. Hollywood aguardava com ansiedade o resultado da votação em meio aos temores de que a indústria retornasse ao cenário de caos, enquanto ainda se recuperava das greves que duraram meses. O acordo também inclui salários maiores e bônus reforçados para papéis de protagonismo em séries ou filmes de sucesso. Este acordo já havia sido retificado pela diretoria do sindicato, mas não de forma unânime. Os líderes do sindicato organizaram uma campanha para pedir a aprovação urgente do acordo. A revista Time nomeou a superestrela pop americana Taylor Swift como personalidade do ano nesta quarta-feira e chamou a cantora de heroína da sua própria história. Taylor Swift quebrou recordes do setor em 2023 com The Eras Tour, tanto com a turnê quanto com o filme. O longa-metragem deve acumular uma receita de quase $2 bilhões, equivalente a quase R$10 bilhões. De acordo com a operadora de teatro AMC, este é o filme de um show mais vendido na história. Segundo a Pollstar, revista especializada na indústria de concertos, cada show gera $13 milhões em receitas, o que eleva o total da turnê para cerca de $1 bilhão e 900 mil, mais de R$9 bilhões. Nenhum artista ou grupo ultrapassou anteriormente o patamar simbólico de $1 bilhão. A turnê Eras possui atualmente mais de 145 datas. Fãs chegam a acampar por meses para ver a cantora mais de perto, como na turnê da América Latina, que deu o que falar. O primeiro show no Brasil ocorreu durante uma onda de calor e a fã Ana Clara Benevides morreu depois de passar mal e sofrer uma parada cardiorrespiratória dentro do estádio Newton Santos. A organização do evento foi muito criticada por impedir a entrada no estádio com garrafas d'água, apesar das temperaturas elevadas. Uma medida provisória que taxa incentivos fiscais está preocupando a classe empresarial. Uma comissão do Congresso deve avaliar a MP que determina a exclusão dos incentivos fiscais do ICMS da base do Imposto de Renda Pessoa Jurídica nesta semana. É mais uma notícia que mexe com o caixa das empresas. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que está conosco a partir de agora. Tiago, boa noite. Boa noite, André. Boa noite, audiência qualificada aqui da Pix TV. É isso mesmo, mais uma notícia que, infelizmente, vai mexer no bolso dos empresários, ou seja, no caixa das empresas, ou seja, menos investimentos, talvez menos impostos e, obviamente, menos geração de empregos, e é uma consequência aí da cadeia da economia, não é mesmo? E a gente vai falar, claro, mais sobre esses dados, números importantes, que divulgados hoje até por várias associações e federações que representam as indústrias aqui no Brasil. Após cerca de 100 emendas apresentadas pelos parlamentares, o relatório de uma comissão mista entre senadores e deputados começa a ser apreciado hoje e preocupa a classe empresarial, tendo em vista que entre as propostas está o fim de incentivos importantes, principalmente pela indústria. As federações das indústrias de diversos estados brasileiros enviaram ofícios às bancadas em Brasília,
alertando que a proposta restringe decisão adotada pelo Supremo Tribunal de Justiça em maio deste ano. Caso passe, essa é mais uma das propostas que faz o Brasil um país com um ambiente inseguro juridicamente para os empreendedores, já que a medida extrapola regras importantes que atraem os investimentos. Vamos lá, a estabilidade, a previsibilidade e a credibilidade. Ou seja, quem é que quer investir em um ambiente inseguro, desequilibrado, onde o governo, poder legislativo e judiciário mudam as regras a qualquer hora, a qualquer momento? Ninguém. Todo mundo que pensa em investir vai escolher outro país antes do Brasil. Eles escondem de vocês, mas aqui a gente faz questão de reforçar que onerar incentivos fiscais é aumentar a carga tributária para o empresariado. A Fiesc, que é a Federação das Indústrias de Santa Catarina, divulgou hoje dados da consultoria legislativa do próprio Senado que mostram que se as novas regras já estivessem em vigor desde o início do ano, as empresas aqui de Santa Catarina teriam que recolher até 3,8 bilhões a mais em imposto de renda à pessoa jurídica e 1,3 bilhão a mais de contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL. No total, o Ministério da Fazenda estima conseguir, sabe quanto, gente? Cerca de 35 bilhões de reais com as novas regras. Tá aí mais uma discussão importante que acontece no Congresso Nacional nesse momento, que a sociedade precisa estar atenta, se mobilizar e questionar. Aliás, a quem os nossos representantes estão lá? A lobby de quem? Do governo ou da representatividade social em busca de melhoria na geração de empregos e redução da carga tributária? Essa é a pergunta que a gente faz. Mais uma decisão que, se acatada, pode impactar consideravelmente a nossa economia a partir do ano que vem. Não sou eu que estou alertando, é o relatório do próprio Senado, que os senadores e deputados têm acesso, mais e melhor do que a gente. Eles têm acesso a todas essas consultorias e as federações estão alertando. Isso eu estou falando de Santa Catarina. Você imagina, a gente pode até trazer na sexta-feira detalhes maiores, com mais informações sobre os outros estados da federação que certamente vão sofrer impacto como esses também. O que a gente não acredita é que onde estão os nossos deputados que não pensam que só nesse ano vários projetos já passaram por lá e quase todos, né, André e audiência, estão relacionados ao impacto financeiro, ao aumento na arrecadação de impostos, né? A gente não viu até o momento nenhuma proposta de redução de impostos. É preocupante isso. Se falou ali na reforma tributária, unificação de impostos, o que adianta? Os governadores tiveram tudo que mudar a regra dos ICMS para aumentar a carga tributária, porque a forma de arrecadação dos IVAs iria impactar na arrecadação dos estados. Então, assim, preocupante, a sociedade precisa ficar atenta e a gente vai estar aqui acompanhando de pertinho para trazer essas atualizações para vocês. E a gente aguarda, então, até sexta. Até sexta a gente volta a trazer atualizações, inclusive sobre essa discussão que está ocorrendo agora à noite lá no Congresso. Aguardamos. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. E o assunto agora são os efeitos climáticos. Faltando poucos dias para o encerramento da COP28 em Dubai, ainda não existe um consenso de como os países deverão trabalhar para atingir as metas, para então reduzir os efeitos climáticos que estão afetando diversas regiões do mundo, inclusive o Brasil. Efeitos que são alertados há décadas, chuvas intensas, secas devastadoras, falta de alimento, essas são algumas das consequências das mudanças ambientais, que atingem fortemente os mais pobres. Na capital da Índia, isso inclui o ar que as pessoas respiram. Não há como escapar da poluição atmosférica mortal de Nova Delhi, que cobre a cidade com uma névoa cinza e sufoca os pulmões dos 30 milhões de habitantes. A cidade é uma das piores capitais do mundo em termos de qualidade do ar. É difícil respirar com a poluição. Meus olhos ardem. Todos estão preocupados com o fato da poluição estar se espalhando em Nova Delhi.
Na cidade, os níveis de micropartículas causadoras de câncer, conhecidas como poluentes PM2.5, que entram na corrente sanguínea através dos pulmões, geralmente atingem mais de 30 vezes os limites de perigo divulgados pela Organização Mundial da Saúde. No mês passado, as autoridades de Nova Delhi pediram às pessoas que trabalhassem em casa e limitassem o tempo na rua para se protegerem do ar venenoso. Mas nem todas têm esse privilégio. Saímos de nossa aldeia e trabalhamos duro aqui. A poluição está realmente presente, mas é uma necessidade. Temos que fazer isso. Não somos tão instruídos para conseguir um emprego em um escritório, porque somos pessoas sem instrução. Vamos trabalhar em um carrinho, dirigir o rickshaw ou montar barracas de legumes. De acordo com a OMS, a exposição prolongada de poluição pode desencadear derrames, doenças cardíacas, câncer de pulmão e outras doenças respiratórias. Enquanto as autoridades entregam esforços de curto prazo, como equipamentos de combate à poluição e irrigadores para abafar o ar, há pouca ação real. Há um contraste no impacto da poluição do ar em diversas faixas socioeconômicas. As pessoas pobres não podem arcar com essas medidas pessoais de mitigação, como, por exemplo, não podem comprar uma máscara ou um purificador que está completamente fora de alcance. E é por isso que não devemos confiar nesse tipo de medida. Quero dizer, obviamente, aqueles que podem comprar purificadores estão usando. Mas se quisermos realmente pensar em toda a população, precisamos reduzir as emissões. Essa é a única maneira. Na Tunísia, país do norte da África, aldeias enfrentam uma seca há 4 anos, resultado da pior escassez de água dos últimos anos. 2 ou 3 anos atrás, a situação era muito melhor, com muitas nascentes naturais que podíamos usar para dar água ao gado. Hoje, devido às alterações climáticas, quase todas as nascentes secaram e todas as estradas foram destruídas. Temos dificuldade em nos movimentar. Hoje, o nosso único pedido é que tenha estradas pavimentadas e água para esta aldeia. Já na América do Sul, o El Niño, um fenômeno cíclico que eleva a temperatura do Oceano Pacífico, tem gerado secas e inundações. O verde desbotado das terras do Peru está relacionado a um déficit de chuvas, mesma falta vivenciada na Amazônia. Com a escassez mais severa já registrada, o cenário de rios secos e animais mortos nas margens por falta de água deixaram muitas pessoas em alerta. Efeito contrário no sul do país, que no segundo semestre do ano, com excesso de chuvas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, resultou em dezenas de mortes. No Sudeste, estados registraram temperaturas recordes, inclusive com sensações térmicas de quase 60 graus. Durante a COP28, que está sendo realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, as lideranças mundiais discutem como se preparar para as mudanças climáticas e combater os efeitos dela. Entre as principais prioridades discutidas estão a redução das emissões de gases de efeito estufa, a diminuição ou abandono das energias fósseis, a transição energética para fontes de energia limpas e renováveis, créditos de carbono e entre outras pautas que buscam frear a crise climática. No entanto, o resultado das reuniões não tem sido satisfatório. O próprio chefe da Agência Climática da ONU pediu nesta quarta-feira aos países negociadores da COP28 que parem de fingir. O apelo acontece em meio a grandes divergências sobre os combustíveis fósseis e a 6 dias antes do final da conferência. No balanço global, temos um texto inicial sobre a mesa, mas é um conjunto de listas de desejos e uma postura pesada. A Conferência das Nações Unidas sobre o Clima termina oficialmente no dia 12 de dezembro e tem como principal objetivo tomar decisões mais ambiciosas contra as alterações climáticas, após o balanço do Acordo de Paris 2015. No final da próxima semana, precisamos que a COP entregue um trem-bala para acelerar a ação climática. Atualmente temos um velho vagão se movendo em estradas precárias, mas as ferramentas estão todas sobre a mesa. É hora de os governos e os negociadores as pegarem e as colocarem em ação. Entre os desafios propostos pela ONU é que seja triplicada as energias renováveis, dobrar a eficiência energética e levar energia limpa a todos até 2030, para conseguir reduzir o aquecimento global para 1,5 grau. E o Pix News de hoje fica por aqui. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. E a gente se vê amanhã. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.